Imagina você, tranquilão, vai lá na imobiliária financiar um apartamento quando, de repente, descobre que uma operadora de telefone negativou seu nome. Como você não tem nenhum serviço daquela operadora, você resolve ligar para saber da onde que é aquele débito. E descobre que é relativo a um combo instalado numa cidade que você nunca viu nem ouviu falar. Ou seja, além de negativado, você ainda foi vítima de uma fraude. E agora, o que eu faço? Olá pessoal, meu nome é Thaís. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma situação que vem acontecendo muito: a negativação indevida oriunda de fraude em contrato de telefonia. Se aconteceu com você a situação mencionada no início desse vídeo, assista até o final, porque no caso de negativação indevida, o consumidor, além da inexigibilidade do débito, pode ter direito a uma indenização. Mas antes, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Bom, fraude em contratações de serviços telefônicos acontece frequentemente. É importante que você saiba que nessa situação é a operadora que tem que comprovar que foi você que efetivamente contratou esse serviço que você alega desconhecimento. Assim, se você foi uma vítima, abra uma contestação do débito para que a operadora consiga evidenciar a operação fraudulenta. Faça também uma reclamação na Anatel e um boletim de ocorrência. Assim, feito a reclamação, a operadora tem a obrigação de averiguar essa situação e realizar o cancelamento imediato assim que é evidenciada a operação fraudulenta. Se realmente tratou-se de uma fraude, eu tenho direito a receber indenização? Depende. Como assim depende? Porque o entendimento majoritário do Tribunal do Estado de São Paulo é no sentido de que, no caso de operações fraudulentas, como a que a gente está mencionando aqui nesse vídeo, somente é cabível a indenização se houver a negativação indevida. Ou seja, se os seus dados foram usados por uma terceira pessoa que você desconhece, que realizou a contratação de um serviço utilizando o seu CPF, os seus dados cadastrais, isso por si só não é indenizável. O Tribunal do Estado de São Paulo entende que a mera fraude, a mera utilização indevida dos dados é considerado um aborrecimento cotidiano, que não ultrapassa a situação corriqueira que todos nós estamos sujeitos e assim, por causa disso, não é cabível uma indenização. Nesse caso, como já disse, é necessário que haja a negativação indevida para que você seja indenizado. Entendimento que, ao meu ver, merece ser modificado, já que a operadora de telefonia, como a própria lei diz, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados. Deveria ser considerado por si só o fato de acontecer uma fraude, o fato da operadora permitir que uma terceira pessoa utilize os dados de outro para fazer uma contratação indevidamente, isso por si só deveria gerar uma indenização, não é mesmo? A operadora, ela tem o dever de zelar, de ter o cuidado na hora de fazer a contratação, de verificar se aquele documento, se aquela solicitação realmente é verídica ou não. Mas não é assim que o tribunal se posiciona, tem que ter a negativação para ser devida a indenização. Agora, em relação à negativação indevida, o posicionamento do tribunal é que o dano moral nessa situação ele é presumido, ou seja, se o débito oriundo da negativação for considerado inexigível, o dano moral tem que ser dado. Há uma variação em relação ao valor que cada pessoa recebe, mas na situação de negativação indevida, o dano moral ele é presumido. Ou seja, basta você comprovar a negativação indevida com o print do Serasa que o dano moral deve ser dado. Isso porque, nesse caso, lembra que eu falei que é a operadora que tem que comprovar que foi você realmente que contratou? Não tem como você fazer a prova negativa de que não foi você. Eles que têm que apresentar, por exemplo, o contrato ou a ligação telefônica relativa àquela contratação daquele serviço. Então, se não foi você que contratou, o seu nome foi negativado e você trouxe a pesquisa do cadastro de inadimplente, o dano moral deve ser dado. Nesses casos, o valor da indenização pode variar de 5 a 20 mil reais. Uma coisa muito importante que confunde muitos consumidores. Se a dívida constar lá no seu aplicativo do Serasa como conta em atraso, isso não significa que essa conta ela está negativada. Isso porque a conta em atraso é o indicador que você não pagou aquele valor, que aquele valor está em aberto e que caso você não pague dentro de um período determinado, cada situação é uma normalmente em torno de 45 dias, aquela dívida originará uma negativação. Então, muita atenção, gente. Conta em atraso não é negativação. A negativação é o que aparece em pendências.
é aquelas dívidas negativadas que fica logo embaixo do score. Então isso é muito importante que vocês verifiquem. Lembra que eu falei que o tribunal não entende mera cobrança como uma situação indenizável? Então a conta em atraso, ela é considerada uma mera cobrança. Nessas situações de fraude, como o falsário ele coloca o endereço dele, um endereço que você não conhece, provavelmente você não recebeu na sua casa cobranças. Então você vai ter conhecimento da dívida de duas formas: ou pela negativação, ou por aparecer no seu aplicativo do Serasa, nos seus aplicativos de cadastros de inadimplentes, essa informação de conta em atraso. Então lembre, conta atrasada não é negativação. Outro ponto interessante é que para indenização ser cabível, o consumidor ele não pode ter outras negativações devidas conjuntamente com essa indevida. Isso porque o judiciário entende que se a pessoa já estaria com o nome sujo, independentemente daquela dívida desconhecida, não há que se falar em indenização. Percebam, nesse caso em que a pessoa tem outras negativações devidas, mesmo que não existisse essa dívida indevida, o crédito dela já estaria abalado, o score dela já estaria baixo, o nome dela estaria sujo de qualquer forma. Por isso que a indenização não é devida. Percebam que existem muitas nuances nesse caso de negativação indevida. Essa situação de dívidas conjuntas, existem vários posicionamentos doutrinários, uma situação um pouco peculiar, né, que precisa ser analisada caso a caso, que existe divergência inclusive entre os magistrados. Por isso é muito importante que, se isso aconteceu com você, que você procure uma advogada especializada nesse caso. E ainda para ajudá-los, eu vou fazer um vídeo só de negativação, bem completinho, para que vocês não tenham mais dúvidas. Bom, por hoje é só, espero que tenha ajudado. Se você foi uma das vítimas dessa fraude, fique tranquilo, essa situação infelizmente acontece com muita gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários, eu faço questão de te ajudar. Até mais!